Bem, aparentemente está gravando aí, né? Apareceu para vocês algum tipo de mensagem sobre a gravação da reunião? Mensagem não, mas apareceu que tá gravando, professor. A gente consegue ver. Ok, Tem um botãozinho vermelho ali escrito gravando. certo. Vamos verificar aqui. Interromper a gravação. Beleza. Agora eu tô apenas com o problema da questão da chamada mesmo. Eu vou aguardar o retorno aqui do professor Marafão, né, em relação à chamada. E se houver aqui alguma outra forma, né, de registro, eu vejo com ele, né, para que eu possa contornar esse problema. Professor, Oi, pode falar. alguns professores, quando eles não têm esse negócio, eles falam pro pessoal dar um ponto ou dar um oi no chat, sabe? Daí ele pode pegar o registro assim. No final da aula ele pede isso. Ah, para deixar todos os presentes deixarem um oi no chat? No finalzinho da aula, porque daí, tipo, dá pra ver um registrozinho. Ah, tá ótimo. Pode ser. É uma forma de registrar aí quem estava presente na aula de hoje, né? Mas para amanhã eu já pretendo ter esse problema resolvido. Bom, vamos lá então, né? Na aula passada, eu, eu trabalhei com vocês até a parte de vantagens, né? Professor, só pra avisar, eu acho que parou de compartilhar a tela do slide. Deixa eu voltar aqui então. Uhum. Compartilhar. Compartilhar. Voltou? Agora foi. Ótimo. Bom, nós paramos nesse slide, né? Vantagens do autotransformador. Então, o que acontece? Só para retomar um pouco, né? O último conteúdo, a última parte ali que nós estudamos, foi a relação de potência, né? Potência aparente. Então, eu comentei aquela história, né? Da relação de espiras. Quanto mais próximo ao valor unitário, maior seria a potência do transformador, né, do transformador ideal na configuração autotransformador. Agora, se eu afastar muito daquela relação de 1 para 1, como foi até a pergunta de um colega aí, né? Se fosse 10, 15%, teria uma diferença? Teria uma diferença, isso poderia até impactar em termos práticos, né? Com relação aí ao custo-benefício, à viabilidade prática do autotransformador. Então, nós paramos nessa parte e eu iria comentar, né, sobre as vantagens do autotransformador. Bom, então a primeira é a seguinte, né? É possível transferir mais potência, né, no caso ali de potência aparente, com o mesmo equipamento. Então, nós temos um transformador, a princípio, com isolação galvânica, e que a bobina, né, a bobina ali do secundário tem uma isolação para uma tensão maior, eu posso fazer ali uma associação como autotransformador. E dessa forma eu consigo entregar ali um nível de potência muito maior, tá? Potência aparente. A questão de redução de peso, o volume e o custo, tá? Então, normalmente, autotransformadores, eles têm um peso menor, por uma questão construtiva, e até porque, como eu vou transportar boa parte dessa energia do primário para o secundário, eu tenho uma conexão elétrica direta, né? Então, a indução, eu preciso de um ótimo condutor
magnético, né, para indução. Ainda é necessário ter um núcleo ferromagnético que concatene ali o fluxo magnético do primário com o secundário do transformador, só que eu tenho que transformar essa energia magnética em relação ao montante total, ela representa uma transformação muito menor do que os 100% que nós tínhamos para o transformador ideal, né? Então, essa redução de peso vem por conta disso, de volume também é consequência dessa relação direta elétrica do primário com o secundário, e o custo, né? O custo também acaba sendo aí reduzido. Então, nós temos uma vantagem com relação ao custo desse equipamento. Aumento da eficiência para a mesma potência nominal. Então, nós iremos verificar na sequência, né, que se eu tenho uma potência, por exemplo, de 100 kVA para o transformador convencional, com isolação galvânica, se eu utilizar os mesmos 100 kVA para autotransformação, né, de um autotransformador, eu tenho um aproveitamento maior da energia que é empregada ali na alimentação, tá? Na parte primária do equipamento. Então, a eficiência energética é também mais uma vantagem. Eles podem ser usados como fontes de tensão variável através de contatos móveis, seria o varivolt, conhecido também como variac, né? Nós temos a questão de uma bobina, é a imagem que eu passei ali no primeiro slide, né, da teoria. Então, nós tínhamos uma bobina por completo ali no primário, e existia um tape, né? Eu ia variando ali o contato do secundário, né, da bobina primária em relação ao fechamento ao secundário do transformador, e eu tinha uma tensão variável, né? Se eu vou mudando o tape do transformador, eu pego um maior ou um menor nível de tensão conforme a necessidade e aplicação prática que eu tenha, né? Então, é uma vantagem muito interessante aí do autotransformador, tá? Nós temos uma fonte variável de tensão alternada. Falando agora de desvantagens, porque é sempre aquela história do balanço, né? Nem só de vantagens nós iremos tratar aqui, né? Com referência aí a qualquer assunto, qualquer equipamento. Então, é importante citar também aí as desvantagens. Alguém levantou a mãozinha aqui, quem foi? Professor, no caso daquelas fontes que é bivolt, elas possuem um autotransformador, porque você falou varivolt, né? Ali normalmente é uma fonte chaveada, né? Sim. Então, você vai ter assim, provavelmente não um autotransformador, você vai ter ali um transformadorzinho na ordem de alguns kilohertz, né, de frequência, e vocês devem ter estudado na parte de transformadores, inicialmente com o professor Elmo, que quanto maior a frequência, menor o volume, né? Estudaram isso? Chegaram Olha, nessa parte ou não? eu não tô lembrando muito, não. Tá. Então, tem uma relação que é inversamente proporcional entre o volume do transformador e a frequência que ele trabalha, né, que ele opera. Então, se eu tenho uma frequência muito alta, eu preciso de um núcleo menor para produzir a mesma potência. Entendeu? Então, eu não preciso trabalhar com um volume tão elevado, assim como nós temos aí nos postes, né, de distribuição secundária. Eu não preciso de um transformador enorme para 60 Hz. Por quê? Porque 60 Hz é baixa frequência. Agora, se eu estou trabalhando na ordem de kHz, eu tenho uma frequência muito maior. Então, se eu tenho uma frequência N vezes maior, eu vou ter uma redução do volume M vezes menor, entendeu? Então, conforme aumenta a frequência, eu tendo a reduzir o volume. Tanto que se você pegar uma fonte chaveada,
Eu pego essa energia CA, faço ali uma conversão, né? Uma conversão DC, eu consigo fazer ali uma modulação para trabalhar sempre com um fluxo de potência conivente com o equipamento, né? Eu não posso pegar não funciona como se fosse uma impedância, um elemento passivo, entendeu? Então, existem diferenças, né? Quando eu falo de carga ativa e carga passiva. A carga passiva, ela basicamente tem um comportamento linear. A carga com comportamento ativo, que são aquelas cargas chaveadas, elas têm um comportamento não linear. Inclusive, vocês irão estudar aqui no curso controle não linear, né? O controle não linear, talvez já tenha entendido uma das partes mais complexas, talvez, aí do curso de controle e automação, mas que é empregado justamente nesses sistemas, né? Onde eu utilizo ali um volume, né, de potência da entrada, uma densidade de potência, e eu tenho na saída uma densidade de potência que é relativa à capacidade do equipamento. Se eu tenho um elemento passivo, ele, basicamente, se eu tenho um determinado nível de tensão, vai existir uma corrente proporcional. Se eu aumento esse nível de tensão, a corrente vai aumentar de forma proporcional, né? Então, nós temos uma relação direta. Agora, quando eu estou chaveando, eu tenho esse controle do fluxo de potência do que entra com o que sai, tá? Normalmente, as fontes chaveadas, nós temos essa questão, né? É bivolt, então a gente consegue fazer isso através de um controle, né? Normalmente, a gente vai ter elementos ali discretos, né? Fazendo nesse tempo aí de controle. Mas é tranquilo, não tem... se vocês pegarem para analisar o circuito por estágios, né? Primeiro estágio, em uma determinada função, parte da potência, depois tem a parte de controle, você tem estágio de saída. Dá para se compreender bem ali o funcionamento desse tipo de equipamento, tá? Mas não seria o caso do autotransformador. O autotransformador é mais para você pegar um nível CA e converter para um nível CA desejado. Tá? Então, pensa assim, eu tenho uma bobina, tá? Bobina do primário, que está aqui. E eu tenho um tape na saída. Esse tape fica variando. Eu posso pegar 100%, né? Ou 0, ou 50%, ou 20%, ou 80%, entendeu? Então, se eu tenho, por exemplo, no primário 100 volts, né? Arredondar aí para facilitar. Então, se eu for pegar 20%, eu pego 20 volts. Se eu quero 50%, 50 volts. 80%, 80 volts. 100%, 100 volts, tá? Então, seria a conversão CA para CA, nesse caso, tá? AC e AC. Beleza? Ok. Valeu. Ok. Então, vamos lá. Continuando, falando agora das desvantagens. Existem maiores requisitos de isolação, conforme foi dito na aula passada, né? Nós temos uma elevação de um nível de tensão baixo para um nível de elevação levemente acima, né? Não muito acima, senão a gente acaba perdendo a vantagem do ganho de potência. Então, o que acontece? Eu tenho que isolar a bobina ali de baixa, com relação à alta tensão para a terra. Tá? Então, ela tem que suportar, a isolação da bobina tem que suportar um nível de tensão maior do que seria requisitado nos transformadores isolados. Tá? Questão da segurança, acho que ficou bem explícito na última aula, né? Na pergunta ali dos 15%, né, do ganho de potência, que é basicamente eu colocar um potencial muito superior, né, ao requerido para um determinado ponto de acoplamento comum, né? Então, eu tenho um ponto de acoplamento comum que trabalha com, por exemplo, 2 kV. Né? Se eu tiver uma relação 10:1 ali, eu teria, do outro lado, 22, né? Aliás, 20, nesse exemplo.
Então, 20 quilos seria colocado do lado de 2 quilos se houvesse um rompimento dessa bobina, tá? De 2 kV. Então, é importante se atentar para isso, nessa questão de segurança. Vale a pena? Não vale a pena? Normalmente, quando se trata desse tipo, né, de relação, uma relação muito elevada, se torna inviável, tá? A aplicação do autotransformador nesse tipo de aplicação. A perda de isolação galvânica, né? Como já vimos, existe conexão elétrica direta do primário com o secundário. Fabricação da derivação requer cuidados, né? Então, nós temos ali a questão de comutação com carga. O que acontece se eu comutar um secundário ali, a derivação, o tape, quando eu tenho uma carga? Existe uma centelha, né? Uma faísca. Por quê? A carga é que nem quando eu vou abrir pensa assim, eu tenho uma subestação de energia. A subestação, basicamente, vai ter ali um fluxo, né, uma densidade de potência que chega e uma densidade de potência que sai. Se eu for fazer algum tipo de manobra, existem, na subestação, né, existem seccionadoras. Então, quando a seccionadora está fechada, eu estou transportando uma massa aqui em megawatts, ou, né, dependendo ali do sistema, dezenas, centenas de megawatts, de um lado para o outro. Então, quando eu abro seccionadora, vai aparecer aquele arco voltaico, né? Dependendo do potencial, você tem um arco maior ou menor. Então, o que acontece? No caso da fabricação dessa derivação para o autotransformador, né? No caso, a definição da tensão secundária vai vir com base nessa derivação. É necessário se ter esse cuidado para que não haja o desgaste. Então, quando eu estou abrindo ali em carga, daí você tem esse problema do arco voltaico. Então, requer alguns cuidados ali de isolação na parte da fabricação. E o que a gente pode concluir, né, no fim das contas, através desse estudo, é que o autotransformador é empregado em situações onde os níveis de tensão de entrada e saída são próximos, tá? Porque traz o benefício da elevação da potência, do ganho ali de eficiência energética, dentre outros parâmetros que eu já citei anteriormente, né? Em detrimento aí de alguns pontos aí mais negativos, né? Mas, assim, é importante que haja esse balanço, para que nós possamos definir tal aplicação, autotransformador, ou para uma aplicação mais específica, é interessante um transformador isolado, né? Tem que ponderar aí os vantagens e desvantagens de ambos os equipamentos. Ok, até aqui, alguma pergunta? Aqui tranquilo, professor. Tranquilo? Ok. Deixa eu ver se o professor Marafão me respondeu. Vamos lá. Bem, aparentemente o professor Marafão vai logar em algum momento aí na aula para ver se ele consegue salvar a chamada, tá? Então, vou seguindo aqui normalmente, caso vocês tenham alguma pergunta, peço que vocês habilitem o áudio, tá? E façam as perguntas, porque a mãozinha aqui eu não consigo observar, porque eu estou em outra tela, né? Compartilhando o slide. Então, eu não consigo observar ali a mãozinha, quem levantou, quem tem alguma dúvida. Então,
Por isso que eu peço que vocês se manifestem por áudio. Tá? Beleza. Bom, vamos lá então, seguindo aqui a apresentação. Eu trago agora um exemplo de cálculo, tá? Uma situação aí mais prática que envolve o autotransformador. Então vamos lá. Um transformador monofásico de 100 kVA, né, potência aparente, 2 kV para 220, ele é conectado como autotransformador, como indicado na figura a seguir. Então, nós temos aqui uma figura que representa o transformador, aqui que tem 2 kV, tá? Parte primária. E no secundário seria o quê? Seria 200 volts. Só que ele foi conectado como um autotransformador. Então, existe uma conexão elétrica do primário com o secundário. Tá? Então, para esse caso, nós teríamos aqui no secundário já a soma, né? Dá para ver aqui por lei de Kirchhoff das tensões, que existe uma soma dos 2 kV com 200 volts. Então, para esse caso, determine a potência máxima que pode ser processada por esse autotransformador sem exceder as capacidades dos enrolamentos. Tá? Eu quero a potência máxima para que não haja nenhum tipo de problema em relação aí à isolação dos enrolamentos. Para este caso, determinar a potência transformada, tá? Que seria a potência convertida através do fluxo magnético, e a potência conduzida pelo autotransformador. Tá? Então, temos que definir aí, basicamente, parâmetros de potência. Legal. Então, se eu quero trabalhar com a potência, o que eu devo fazer? Eu devo verificar a corrente, porque a tensão aqui ela vai ser definida pelo potencial aqui do primário e do secundário. Tá? Então, se eu fizer aqui o cálculo da corrente no secundário, o secundário para esse tipo de ligação agora é entre esses dois terminais, tá? Ou seja, o terminal aqui de 2.200 volts. Só que, ponto importante, se eu parar para analisar a capacidade nominal da bobina do secundário, como o transformador isolado, eu devo realizar aqui o procedimento de cálculo da potência aparente, tá? Porque era um transformador de 100 kVA. Então, 100 kVA, se ele é um transformador ideal, potência do primário igual à potência do secundário. Definição básica. Então, eu faria o procedimento de cálculo sendo 100 kVA dividido por 200 volts, tá? Que seria a tensão nominal dessa bobina. Realizando esse cálculo, chegamos de uma corrente nominal de 500 amperes. Tá? Isso é comum. Tá? Então, o que acontece? Se eu tenho um autotransformador, eu tenho a parte de alta e tenho a parte de baixo, né? Falando do transformador isolado, aliás. A parte de alta e a parte de baixo. Na parte de alta, eu sempre tenho uma corrente que é menor, tá, do que a parte de baixo, porque existe a compensação da potência. E para manter a mesma potência, se eu elevo a tensão, eu tenho que reduzir a corrente. Se eu reduzir a tensão, eu preciso aumentar a corrente. Tá? Então, se vocês repararem, isso daí é um exercício até interessante, né? Vocês podem estar andando em algum momento, né, fazendo uma caminhada pela rua, passam por um transformador, vocês dão uma olhada assim, e vai ter lá 3 condutores chegando, normalmente ligação delta, né?
E são condutores finos, bem fininhos. Tá? Pelo menos olhando ali do nosso ponto de referência, né, você olha, caramba, né, condutores finos. Daí o que acontece? Aquele ponto é o ponto de alta. Por quê? Óbvio, está vindo da parte superior, né, das linhas ali que estão transmitindo energia, mas o condutor é fino e isso representa um elevado potencial. Por quê? Se o condutor é fino, eu tenho mais espiras. Né? Eu vou conseguir ter um maior número de espiras, maior a tensão induzida. Tá? Se eu tenho maior nível de potencial, eu devo ter menor corrente. Tá? Menor corrente representa uma menor seção. Beleza? Então, no primário, se vocês observarem os transformadores de distribuição secundária, eles têm 3 condutores finos. E no secundário, normalmente fechamento ali em estrela aterrada no poste, vocês irão observar condutores grossos ali na saída. Por quê? Porque eu tenho que transportar uma corrente elevada para abastecer N cargas. Ok? Então, essa que é a lógica que nós temos para esse cálculo, né, de 500 amperes, tendo aí como tensão de saída para o transformador na configuração isolada 200 volts. Agora, conforme eu disse, né, na configuração autotransformador, eu tenho que somar os potenciais, que é a lei de Kirchhoff. Então, se eu somar aqui 2 kV com 200 volts, eu tenho 2,2 kV, 2.200 volts. Portanto, se eu for definir a potência de saída desse autotransformador, eu devo multiplicar a tensão de saída, que é 2.200, pela corrente de saída, certo? Que é 500 amperes. Então, ficaria 2.200 vezes 500, que equivale aí a 1.100 kVA. Tá? 1.100 kVA. Então, essa seria a potência do transformador na configuração autotransformador. Tá? Lembrando sempre que nós temos que ter uma isolação dessa bobina aqui, né, que suporte esse potencial. Certo? Então, dando prosseguimento aqui para o... Professor, perdão, você pode falar. voltar no cálculo rapidinho? Sim, sim. Você tinha comentado ontem de soma de correntes e tal. Nesse caso, não se aplicaria por quê exatamente? Eu não entendi. Nesse caso... Por que a gente só usou a corrente que você obteve do cálculo de, né, a corrente I2? Ah, tá. Então, a I2 eu estou utilizando esse valor, por quê? Porque é a capacidade da bobina Azinho, tá? Essa bobina Azinho aqui, ela é a bobina que na configuração tradicional seria o secundário do transformador, tá? Então, essa bobina, por indução, tá? Por indução magnética, eu teria a capacidade de fornecer 500 amperes. Então, ela tem, a bobina, ela é enrolada por uma certa seção, ok? Então, eu tenho um fio enrolado ali no núcleo ferromagnético, e se esse fio é grosso, eu consigo fornecer mais corrente. Se esse fio for fino, eu forneço menos corrente, que é o caso aqui do lado de alta, né? Um fio bem fininho com muitas voltas ali, muitas espiras. Por ter essa capacidade de corrente de 500 amperes, eu consigo fornecer, ó, perceba que está em série, tá? Então, a corrente passa por essa bobina que tem capacidade de 500 amperes e vai para uma carga nominal de até 1.100 kVA. Por quê? Porque a tensão induzida aqui no secundário seria os 2.000 volts do primário mais
200 volts do secundário tradicional do transformador isolado. Não, beleza. Entendeu? Acho que a palavra é capacidade. Capacidade, isso, capacidade nominal. Então, eu posso ter uma carga nominal, tá, na saída desse autotransformador de até 1.100 kVA. Demorou. Ok? Obrigado, Beleza. senhor. Valeu. Então, dando prosseguimento a essa análise, talvez até venha complementar aí a sua pergunta, né? A gente pode... Surgem algumas indagações, né? Conforme é colocado aí pelo colega. Bom, a princípio, né, essa questão, ela é um tanto perturbadora, por quê? O enrolamento de 2.000 volts do transformador tem uma corrente nominal que é 100 kVA dividido por 2.000, ou seja, 50 amperes. Tá? 50 amperes é a capacidade dessa bobina. Tá? Eu sei disso por aquela relação, mais uma vez, S1 igual a S2. Tá? Eu utilizei só esse conceito nesse cálculo. O mais intrigante é o fato de que o transformador, cujo valor nominal, tá, normal ali de 2 enrolamentos, ele é de 100 kVA, ele pode ser capaz de lidar com 1.100 kVA como autotransformador. Isso é uma característica que pode confundir muito, né? Puxa, aqui a gente está trabalhando aí com 11 vezes, né? 11 vezes a capacidade. Por que disso? Vamos prosseguir. O valor mais alto como autotransformador é consequência do fato de que nem todos os 1.100 kVA devem ser transportados por indução eletromagnética. Então, o que acontece? Eu tenho 1.100 kVA, só que uma boa parte é transportada por análise de circuito elétrico. Tá? Então, a corrente ela vem aqui, uma parte ela vem para induzir tensão, tá? Induzir os 2.000, a parte da autoindução dessa bobina, e uma parte vai para a saída, para a carga. Tá? Então, nós transportamos a energia do primário para o secundário, através de conexão elétrica. De fato, tudo que o transformador precisa fazer é impulsionar uma corrente de 500 amperes por meio de elevação de potencial de 200 volts, correspondendo a uma capacidade de transformação de 100 kVA. Tá? Então, o que acontece? Se eu pegar 500, tá? E multiplicar por esses 200, eu tenho aqui os 100 kVA, né? Então, eu estou transportando justamente essa potência aqui para a saída, tá? Através desse enrolamento, né? Que seria o secundário convencional, tá? Convencional ali do nosso transformador, e que agora passa a ser parte do circuito, né? Porque o secundário do autotransformador é a associação dessas duas bobinas, tá? Tanto do primário quanto do secundário. Esse fato ele é melhor ilustrado pela figura que mostra as correntes do autotransformador sobre condições nominais, tá? Então, a condição nominal do autotransformador será diferente da condição nominal do transformador ideal isolado. Tudo bem? Então, o que acontece? Temos aqui a figura. E a gente pode observar que os enrolamentos eles conduzem apenas os seus valores nominais de corrente, apesar de especificação nominal mais elevada para o autotransformador. Tá? Então, lei de Kirchhoff. Se eu tenho
para essa bobina 500 amperes, né? Capacidade nominal. E para a bobina de baixo, que seria o primário, né? 50 amperes, por lei de Kirchhoff, a corrente que entra no nó é igual às correntes que saem deste nó. Então, se entra 550, a somatória das correntes que saem tem que dar os 550. Pessoal, vou conectar aqui o carregador do computador, tá? Só um minuto. Bom, dando prosseguimento, o que nós tínhamos aqui era justamente essa lei de Kirchhoff, né? Então, entra 550 amperes. 50 amperes é apenas para induzir os 2.000 volts e converter parte da potência dessa bobina que se concatena ali, o fluxo magnético do primário se concatena com o secundário. Então, parte da potência do primário vai ser ali convertida para o secundário, e no transformador real a gente tem uma parcela que fica nas perdas, né? Na bobina e no núcleo. Então, necessito aqui desses 50 amperes para a primeira bobina, primário, e 500 amperes para a bobina do secundário. Então, quando a gente faz a análise dessa configuração, temos uma tensão superior, levemente superior aqui, né? No caso, 10%, 10% acima do primário, nós temos no secundário, e uma corrente nominal para o autotransformador que equivale a 500 amperes, tá? 500 amperes aí de corrente na saída do circuito. Então, a potência, ela é muito superior porque existe essa característica, tá? Da elevação da tensão, né? Elevamos 10% da tensão do primário, tá? Para a saída, e eu tenho a capacidade de processamento da corrente de secundário. Então, eu estou unindo ali o melhor dos dois mundos, né? A parte de alta, né? Parte de alta tensão, com a parte de alta corrente. Então, se eu uno a alta tensão com a alta corrente, eu tenho a potência máxima que esse transformador pode entregar. Ok? Vamos, aqui é o retorno, né? Então, finalizando o circuito, esses 500 amperes, se eu tenho uma carga aqui, por exemplo, pode ser até uma carga passiva, uma impedância, esses 500 amperes, eles entram aqui no terminal da carga e retornam por esse terminal, né? O terminal de retorno chega a esses 500 amperes no nó C, somando com os 50 amperes, né, que veio para a bobina do primário, e obtemos aqui na saída do circuito os mesmos 550 amperes, tá? Lei de Kirchhoff para as correntes. Beleza, turma? Entenderam? Alguma pergunta?
Aqui foi, professor. Entenderam aí? Sem dúvidas. Bom, então eu vou deixar aqui um exercício para vocês, tá? Eu vou ler com vocês e deixar ali um tempo para vocês resolverem, tá? Então o exercício é o seguinte. Um transformador de 2.400 volts para 240 e 50 kVA é conectado em forma de autotransformador, como mostrado na figura, tá? No qual AB é o enrolamento de 240 volts e o BC é de 2.400 volts, tá? Então aqui nós temos o AB e o BC, respectivamente. Supõe-se que o enrolamento de 240 volts tem isolação suficiente para suportar uma tensão de 2.640 em relação à Terra. Então, perceba, aqui nós temos um dado prático, né, do conceitual que nós vimos anteriormente. Então, esse enrolamento aqui, de 240 volts, ele tem que suportar 2.640 volts. Por quê? Ó, a referência é aqui, tá? Referência à Terra. O que acontece? Essa bobina induz 2.400, tá? Se eu somar com a autoindução da bobina AB, os 240, essa bobina tem que suportar, do ponto de referência ao Terra, 2.640. Por isso, da requisição aí de uma capacidade de isolação maior. Porque nessa configuração como autotransformador, se a bobina de baixa não tiver uma capacidade de isolação, ela pode romper. Tá? E se ela romper, a gente já sabe o que acontece, a gente estudou, foi comentado na última aula. Então, eu deixo aí para vocês calcularem, tá, as tensões nominais, VA e VB, nos lados de alta e baixa tensão, respectivamente, do autotransformador. Calcular a especificação nominal em kVA do transformador, do autotransformador. E no item C, eu peço que seja considerado os dados relativos às perdas de 803 watts para o transformador convencional. Então, o transformador convencional, a gente trabalhou bastante com o conceito de transformador ideal para vocês entenderem, né, como seria os princípios básicos de funcionamento do autotransformador. Mas sabemos que o transformador tem perdas, né? Então, no item C é dito que o transformador de 50 kVA teria uma perda aí de 803 watts, uma perda total, tá? Uma perda total. Calcule o rendimento a plena carga do autotransformador, operando com uma carga nominal cujo fator de potência é 0,80% ou 0,80% atrasado, ou seja, indutivo, tá? Então, vou deixar para vocês resolverem esse exercício, deixar um tempo, deixa eu ver que horas são. Agora são 9 horas, né? Então, vou deixar aí uns 20 minutinhos para vocês fazerem, e às 9h20 eu volto aqui para fazer a correção do exercício, tá certo? Então, vou parar a gravação. Será que interrompeu aqui? Aqui ainda tá indo a gravação, professor. Então, deixa eu ver aqui. Ah, pediu uma permissão aqui. Interrompeu.